2 anos após a morte de Jesus, né, ele aparece para ela e anuncia que ela vai morrer em 3 dias. Jesus lhe entrega uma palma. Maria volta para sua casa. Os apóstolos se reúnem em sua casa e se colocam em vigília. Jesus vem com os anjos e faz com que Maria durma. Tanto que um dos nomes que se dá é dormitação de Maria. O seu corpo é levado para um sepulcro indicado por Jesus. Novamente, Jesus volta e leva Maria para o céu, onde, ressuscitada, é coroada rainha do céu por Jesus. Os evangelhos apócrifos ressaltam claramente a liderança apostólica de Maria e seu papel fundamental na vida de Jesus. A Assunção de Maria é o apócrifo que deu origem ao maior número de dogmas. Isso eu já falei aqui anteriormente. Ele simplesmente quer nos dizer que, em Maria, Deus antecipou o que vai acontecer com todos os mortais. E isso é um sinal de esperança. Para a fé, mesmo que Maria não tivesse sido virgem antes, durante e depois do parto, ela deveria sê-lo, porque ela é o modelo. Então seria mais ou menos essa perspectiva que o evangelho, que os evangelhos apócrifos trazem, entendeu? Colocam a Maria como um modelo, claro, dentro dos padrões da época, né? Então a gente tem que lembrar que a gente está aí na era de peixes, né? Pleno patriarcado a todo vapor, né? Onde essa questão de virgindade era muito colocada, exatamente porque se não tivesse essa questão de virgindade e a mulher ter só um homem, não dava para saber de quem era o filho. Você sabe sempre quem é o filho da mãe, mas você não sabe quem é o pai. Se você não tiver esse controle. Então, por isso a virgindade ela era exaltada como um sinal, né, de santidade. Esse é um dos motivos, digamos assim, por trás, né, dessa exaltação, né, da virgindade, né? Então, de acordo com os apócrifos, o próprio nascimento de Maria também teria sido, de uma forma talvez um pouco inferior, mas também teria sido um nascimento miraculoso. E já estaria previsto em vista da vinda de Jesus. Então é como se tivessem, é como se Deus estivesse esperando pela mulher ideal e essa mulher se concretizou na figura de Maria. E aí tem toda a questão que os apócrifos envolvem da forma como Maria foi criada, educada. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a tradição, ela nem pisava no chão. Ela era carregada de um lugar para o outro. Ela não tocava o chão. Então, assim, se você busca olhar isso não apenas no sentido literal, você percebe que, com certeza, independente do mito, você analisa a importância, né, de uma mulher ser ideal para Deus, para que seja mãe do filho dele. Seria mais ou menos o que os apócrifos buscam demonstrar com a sua teologia. Muitas tradições religiosas em relação a Maria, guardada, né, na memória esses dogmas de fé, né, como vocês podem ver, muitos dos dogmas têm origem nos apócrifos.
a palma, o véu de Nossa Senhora, as roupas que ela confeccionou para usar no dia de sua morte, sua assunção ao céu, a consagração a Maria e a consagração de Maria, né? Os títulos que Maria recebeu na ladainha dedicada a ela, muitos desses títulos estão lá nos apócrifos. Então, para você ter uma ideia, a tradição católica e ortodoxa e luterana e anglicana utilizam certas ladainhas que estão no apócrifo, a origem é no apócrifo. Que mais? Talvez, olha, eu vou até dizer uma coisa aqui que não é minha opinião especificamente, tá? Como eu digo, nada aqui. Quando é minha opinião, gente, eu falo para vocês, essa é minha opinião. Igual quando eu gravei aqui um vídeo falando sobre os símbolos do templo, e quando eu falei, mostrei o símbolo dos mestres, e aí falei da figura de Jesus, comentei, olha, particularmente a minha percepção sobre a questão de Jesus é um pouco diferente tanto da versão tradicional quanto da versão esotérica, realmente, porque a minha visão se aproxima um pouco, né, da visão que Amo Felipe de Leon, inclusive, fala, né? Ele comenta que é um equívoco achar que Jesus é simplesmente um homem que atingiu a iluminação, né? E que de fato é Deus. Aí tem toda a explicação que eu dou, eu falo brevemente no vídeo. Mas aí eu quero dizer para vocês que quando uma coisa é uma opinião minha, eu falo assim, eu penso assim, eu creio assim, eu sinto assim. Quando eu estou dando as palestras, falando essas coisas assim, eu criei toda uma bibliografia, então isso aqui que eu estou colocando são, de um modo geral, como pensam os pesquisadores. Né? E muitos pesquisadores até levantam essa questão, que a devoção mariana ela é até muito mais apócrifa do que canônica, entendeu? Se você fosse ter por base só os evangelhos canônicos, você não tem justificativa. E é por isso que os protestantes não têm essa devoção, você está entendendo? Porque as coisas aconteceram com eles, tipo, 1.600 anos depois, já baseado numa Bíblia hebraica com um texto reduzido. Então, a tradução de Lutero foi com base num texto diferente da Septuaginta, traduzida à versão católica. E também a Vulgata. Então, tem essas questões que como os protestantes não tiveram, digamos assim, essa comunicação, essa influência de toda a literatura apócrifa, que apesar de não ter sido recebida pelas igrejas apostólicas, ela sofreu essa influência. E essa influência fez com que, de fato, se desenvolvesse, né, toda a dogmática mariana. Outra coisa que é importante ressaltar, que Maria exerce um papel de liderança dentro da comunidade primitiva de cristãos e os primeiros apóstolos. Né? Você tem que ver também, né, que ela se tornou meio que uma mãe de todos eles, entendeu? Então, isso é muito importante ser colocado. Bom, irmãos, com relação, né, especificamente a Maria e José, vocês viram que o foco foi mais Maria e José, muito mais Maria, né? Inclusive, a gente procurou focar aí exatamente porque vocês sabem a importância que eu dou, né, para a presença do feminino na tradição cristã. Inclusive, em algumas orações, eu costumo proferir uma coisa que muitos chamariam de heresia, né? Que eu falo assim, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Deus a Mãe. Eu falo isso porque quando naquele momento o gnóstico está falando aquela palavra, não está falando necessariamente da figura de Maria, pessoa e indivíduo, a Maria histórica, digamos assim. Né? Então, se vocês perceberem, por exemplo, naquele livro, os últimos vídeos que eu mandei com os rituais, né? Perceberem eu falar assim, eu estou me referindo exatamente a essa polaridade
que a gente considera feminina, né? Que, na verdade, é o princípio de toda a criação, né? Tanto que a gente chama de abismo, né? Bitos, né? Vitos, que são símbolos que, por exemplo, o abismo no fundo do oceano, um abismo sem fundo, são sinais que representam o feminino, né? Como se fosse um útero. E dali nasceu a criação, né? Então, por isso eu quis focar mais na figura de Maria. Agora, irmãos, eu queria terminar a palestra por aqui e já avisar que na próxima vez que a gente for tratar sobre essa questão de tradição cristã, eu vou abordar mais especificamente a história, né, da infância de Jesus. Aí vem a circuncisão, a apresentação ao templo, de um modo geral, a infância de Jesus até os 12 anos, né? Sabe-se que aos 13 anos, com certeza, ele passou pelaquela cerimônia de bar mitzvah, né? Que insere o jovem na idade adulta. E aí tem toda uma explicação porque ele já não teria, digamos assim, se casado, que normalmente, né, a pessoa atingia a idade adulta, já arranjavam uma esposa para ele e tudo mais. E aí você vai ver, a partir dos 13 anos, nos anos perdidos, né, de Jesus de Nazaré, que abrangeria exatamente dos 13 aos 29 anos, né? E aí, dando um spoiler aí, tem várias tradições, entendeu? Tem tradições que contam que ele foi para a Inglaterra, né? Que ele, inclusive, digamos assim, teria vivido, né? Deixa eu ver aqui o nome. Que ele teria ido com José de Arimateia. José de Arimateia, de acordo com a tradição, era tio da Virgem Maria, né? E ele teria, ele era um homem de negócios e teria levado ele durante a infância e depois, mais próximo, quando ele estava perto dos 29 anos, para aquela região da Cornualha, né, e tudo mais. E principalmente ele teria voltado, ele teria ido mais de uma vez, né, na cidade de Glastonbury. E tem indícios, tá, gente? Se eu estou falando, tem indícios, tem textos antigos, tem passagens, tem toda uma tradição, né? E também tem uma outra tradição que fala sobre Jesus no Oriente. Ele é conhecido no Oriente, essa região de Índia, Tibete, coisa e tal, como Santo Issa. E existem diversos textos budistas que falam da passagem de Jesus de Nazaré por várias regiões do Oriente, né? E milagres que ele fez e uma série de outras coisas. Então, essas são as cenas do próximo episódio. Eu espero que os irmãos tenham gostado da live. Peço desculpas por nossa falha técnica. Tivemos uma chuva aqui, caiu tudo. Eu espero que os irmãos, de fato, tenham gostado desse assunto. É um assunto que é pouco conhecido, né? As pessoas não se aprofundam muito mais nessa literatura, ou a galera foca muito na gnose, ou fica na visão tradicional, né? E eu gosto de dar uma visão mais completa possível da tradição cristã. Então, a minha ideia é fazer um passeio. Do mesmo jeito que a gente passeou pela história de José e Maria, a gente vai passear pela história de Jesus, depois a parte mais técnica do apostolado de Jesus, do ponto de vista canônico, do ponto de vista apócrifo. Depois a gente vai pegar o apostolado dos apóstolos, a questão de Paulo, porque quando Paulo foi inserido de uma certa forma na fé cristã, houve algumas alterações, né? E aí teve essa separação de uma galera que seguia mais
os apóstolos e uma galera que seguia mais uma visão mais paulina do cristianismo. E, na verdade, o cristianismo que foi, digamos assim, referendado e tornado a religião de Roma foi um cristianismo mais paulino. Né? Tanto que alguns especialistas falam que o cristianismo devia se chamar paulinismo, porque Jesus mesmo não fundou uma religião. Né? Ele mandou pregar o reino, mas ele nasceu, viveu e morreu judeu. Então tem todas essas questões que os especialistas abordam e que a gente vai buscar abordar aqui. Depois a gente pretende passar pelos concílios ecumênicos, analisar o que aconteceu até 325. Depois, os concílios, a partir de 325. Né? E a ideia é pegar os principais concílios ecumênicos até o ano 1000. Pelo menos para dar uma visão geral dos primeiros cismas. Entendeu? Então, eu pretendo fazer isso com um grupo de pessoas que tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a história do cristianismo, história do cristianismo primordial, pré-conciliar, e história da igreja, de um modo geral, dos concílios ecumênicos e tudo mais. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Meu muito obrigado. Irmão Rui, pode cancelar aí o áudio, a gravação.